Olá, pessoas, tudo bem? Eu tirei esse tempinho aqui para gravar esse vídeo. Eu tô aqui no último dia de férias aqui das crianças, né? Que a gente merece tirar uns dias para poder curtir com eles, né? Então, mas só que tem uma mensagem aqui dentro de mim que eu tenho pensado bastante, uma reflexão sobre a vida e sobre depois da nossa vida, né? Sobre a nossa transição aqui da Terra, do mundo onde vivemos, para, para depois, né? Da nossa passagem por aqui. E foi muito interessante o estudo que nós fizemos, lembrando a passagem de Jesus que ele fala sobre aquela passagem muito conhecida de Rico e de Lázaro, né? Porque Jesus, se a gente for observar nas escrituras, tanto no Antigo e no Novo Testamento, a gente não vê ninguém trazendo um relato pós-morte. Nós temos Salomão, que faz a reflexão sobre a morte, falando que é um caminho sem volta. Davi, que fala que os mortos não louvam a Deus. Salomão diz que não tem obras no mundo dos mortos. Então a gente vê algumas pessoas fazendo reflexão sobre a morte. Mas só Jesus trouxe para nós o pós-morte mesmo, através dessa passagem. E é muito interessante que esses dois personagens, no caso o rico, que Jesus fala que o rico ele foi levado, no caso para o Seol, e Lázaro também, os dois depois que morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e que havia uma separação, um abismo que separava a habitação, né, onde estavam os justos e onde estavam os ímpios. No caso, o rico representava o ímpio e Lázaro representava os justos. E aí é muito interessante, porque muitas pessoas podem pensar, o fato do homem rico ter ido, no caso, para o inferno, seria pelo fato dele ser rico. E Lázaro, por ele ser um mendigo, porque a história conta que em vida, o rico, ele ficava lá aproveitando os banquetes, fazendo grandes banquetes, e Lázaro vivia à porta do homem rico, né? Mendigando, e ele desejava comer do banquete do homem rico, e ali os animais, os cães, lambiam as suas feridas. E depois da morte houve essa surpresa, que o homem rico passou a ser atormentado, enquanto Lázaro foi consolado no seio de Abraão. E a gente às vezes costuma meditar, né, nessa passagem, para entender qual, no caso, qual foi a justificativa, né, para Lázaro ter sido justificado e o rico não ter sido condenado. E é muito interessante que com isso nós aprendemos a respeito de fazer justiça, porque na verdade o rico ele foi condenado porque ele não executou justiça quando ele podia ser justo. Por que executar justiça? Porque ele podia ter em vida ter socorrido Lázaro. Ele podia ter feito justiça sobre a vida de Lázaro, porque foi injusto ele, tendo de tudo, vendo alguém semelhante a ele passando por necessidade, ele não se compadecer. Então, por isso que ele teve esse destino, porque ele não foi justo, né? Enquanto Lázaro, ele foi consolado, porque em vida ele ali passou por grande injustiça, ele passou ali por grande humilhação. Então, isso serve para nossas vidas nos dias de hoje, porque o justo, ele precisa fazer justiça. E a salvação, ela é de graça, mas ela faz justiça
por nós. Porque Jesus, nos vendo na nossa condição, ele tendo tudo, estando numa condição favorável, no reino de glória, ele desceu para fazer justiça por cada um de nós, miseráveis, que carecia de ali da misericórdia de Deus. Então ele veio para ser a nossa justiça. Então, a partir do momento que ele fez justiça por nós, agora nós também, justificados, nós precisamos viver em justiça. Porque se formos justificados, nós precisamos executarmos obras de justiça. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de executar a justiça e a gente não faz essa justiça, nós também estamos nos comparando com o homem rico. O homem rico, e a gente viu, né, que depois da morte não tem obras de justiça. O rico não teve como poder ali, naquele momento, consertar o que ele tinha feito em vida. E nem de nenhuma outra forma, como ele pediu, manda que Lázaro volte até os meus parentes, para que eles não venham também para esse lugar. Aí Abraão fala, se eles não ouvem os vivos, como que eles vão ouvir os mortos, né? Eles têm a lei e Moisés para poder ouvir, que eles ouçam, né? Então nós temos hoje aí a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos aí como hoje estarmos diante de Deus e praticar a justiça enquanto há tempo, tá bom? Então essa é a minha reflexão que eu trago, e eu não queria aqui sair desse lugar sem deixar essa reflexão, tá bom? Agradeço a todos pela atenção.